Olá, vamos direto ao que interessa. Com a nova NR1 em vigor, a questão não é mais se a sua empresa precisa gerenciar os riscos psicossociais, mas sim como ela vai fazer isso. E a pergunta que fica é: a sua empresa está de fato protegida? E mais, como é que a gente transforma essa obrigação legal numa verdadeira vantagem competitiva? Para a gente entender a urgência por trás da NR1, a gente precisa dar uma olhada no cenário que motivou tudo isso. Sabe, essa não é uma regra que surgiu do nada. Ela é uma resposta bem direta a uma crise silenciosa, mas muito real, que já está acontecendo dentro das empresas. E olha, o cenário é sério. Hoje, os transtornos mentais já são a terceira maior causa de afastamento do trabalho aqui no Brasil. Agora pare e pense, qual é o impacto real disso na sua operação, no dia a dia do negócio? E para deixar isso ainda mais concreto, em um único ano, a gente teve mais de 150 mil afastamentos só por depressão e ansiedade. Percebe? Não estamos falando de um problema que vai acontecer. Ele já está aqui, agora, e com custo bem visível. Agora, vamos olhar para a percepção de quem vive isso na pele. Uma pesquisa recente acendeu um alerta. 70% dos brasileiros dizem que as empresas simplesmente não sabem como lidar com saúde mental. Isso mostra um buraco gigantesco entre o tamanho do problema e o preparo para resolver. Então, o ponto central é esse. O impacto na saúde mental deixou de ser uma conversa abstrata. Hoje, é uma realidade com custos claros, tanto para as pessoas quanto para a operação da empresa. E a nova lei vem justamente para encarar essa crise de frente. Ok, vamos avançar um pouco e entender como tudo isso se transforma numa obrigação legal. A atualização da NR1 não é só um detalhe, viu? Ela inaugura uma nova fase de responsabilidade para as empresas. O bem-estar mental e emocional agora é, oficialmente, parte de um ambiente de trabalho seguro. Mas afinal, o que são esses riscos psicossociais? A definição oficial é bem clara. São fatores ligados à gestão, à organização do trabalho e ao ambiente social que têm o potencial de causar danos. E não estamos falando só de sentimentos, mas de fatores bem concretos com consequências muito reais. E como que a gente vê esses riscos no dia a dia? Bom, a gente está falando de pressão por metas impossíveis, excesso de trabalho, falta de apoio das lideranças, insegurança, enfim, todos esses são fatores que, a partir de agora, precisam ser identificados e gerenciados formalmente pela empresa. E atenção pro cronograma! A obrigatoriedade total começa em maio de 2026. E isso pode até parecer longe, mas o recado é muito claro. A preparação, a adaptação, tudo isso começa hoje. Deixar para depois é correr um risco que não faz o menor sentido. Agora a gente precisa falar de um ponto muito sério: o perigo de fazer as coisas pela metade. Pode até parecer estranho, mas quando o assunto é a NR1, um diagnóstico mal feito ou incompleto pode ser muito pior do que não fazer nada. O risco aqui é altíssimo. Para avaliar se a organização está pronta, vamos fazer uma pausa para algumas perguntas bem diretas. A primeira: como a sua empresa está lidando com os riscos psicossociais hoje na prática? Segunda pergunta: já existe um PGR, um Programa de Gerenciamento de Riscos, que realmente inclui essa nova dimensão da saúde no trabalho, que olha para o psicossocial? Terceiro ponto para reflexão. O que a empresa tem hoje é um plano de ação contínuo estratégico ou são só aquelas ações pontuais e reativas, tipo uma palestra na CIPA e nada mais? E a última pergunta, que conecta tudo a um indicador de negócio fundamental: como estão os índices de afastamento por saúde mental aí na sua companhia? As respostas para essas perguntas são cruciais, porque as consequências de uma ação superficial são bem graves. A gente está falando de uma documentação frágil que não se sustenta numa fiscalização e, o pior, um aumento direto no risco de passivos trabalhistas. E aqui está o ponto mais crítico de todos. Preste muita atenção. Um diagnóstico feito, registrado, mas sem um plano de ação concreto por trás, ele não só falha em proteger as pessoas, ele se transforma numa prova documentada de negligência. A empresa identifica o risco e não faz nada. Juridicamente, isso é um pesadelo. Então, qual é o caminho seguro a seguir? A resposta está numa solução que seja estratégica, que seja completa e que use uma metodologia robusta para adequar a empresa. É assim que se protege de verdade e se transforma a obrigação em uma oportunidade. O nosso processo guia a sua empresa em 3 passos muito claros. Primeiro, a gente faz a identificação e a avaliação profunda dos riscos. Depois, partimos para a implementação de medidas práticas e eficientes. E o que é fundamental, a gente garante um monitoramento e a revisão contínuos. Porque, afinal, gestão de risco não é um projeto com começo, meio e fim.
É um ciclo. E na prática, o que a sua empresa recebe? Olha, não são só papéis para guardar na gaveta. São entregáveis concretos. Um gerenciamento de riscos ocupacionais com foco total no psicossocial, um relatório técnico detalhado, um plano de ação prático, treinamentos para líderes e equipes, monitoramento mensal e materiais de apoio. É um sistema de proteção de ponta a ponta. E a gente sabe muito bem que o sucesso disso tudo depende do envolvimento das equipes certas. Por isso, parte do nosso trabalho é fornecer o roteiro técnico e jurídico para que o pessoal do RH e da CIPA, que são peças-chave nesse processo, possam atuar com total segurança, de forma assertiva e com todo o respaldo legal necessário. Agora, vamos virar a chave. E se essa obrigação legal for, na verdade, uma das maiores oportunidades estratégicas para a sua empresa hoje? Vamos dar uma olhada nos benefícios que vão muito, mas muito além de simplesmente cumprir a lei. Fazer uma gestão de riscos psicossociais bem feita fortalece, na hora, as políticas de ESG da empresa, algo cada vez mais olhado por investidores. Garante conformidade com normas ISO importantes. E o impacto no negócio é direto. Redução de custos com afastamento e rotatividade e um aumento real na produtividade e na inovação. Isso transforma a empresa num lugar onde os melhores talentos querem trabalhar. Então a questão final que eu deixo aqui para reflexão é esta. A sua empresa está preparada não só para cumprir uma norma, mas para transformar essa conformidade em performance, em bem-estar e numa vantagem competitiva de verdade? Se a resposta for sim, e a sua empresa estiver pronta para encarar esse desafio, o próximo passo é bem simples. Agende um diagnóstico estratégico com a gente. Vamos juntos entender o seu cenário e desenhar o melhor caminho para construir um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e, claro, muito mais produtivo. O contato está aí na tela. Muito obrigado pela sua atenção.